Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, nossa segunda aula de violino. Eu sou o professor Marcos Picioli e nessa aula nós vamos abordar sobre partes do arco, empunhadura do arco, pontos de contato, transferência de força, estabilidade do arco, como segurar o violino, como apertar a crina, tipos de breus e como usá-los e exercício. E sempre nas minhas aulas eu inicio com uma música de fundo que é uma sugestão para os estudos aí, os próximos estudos do aluno. E essa é uma música do Louis Armstrong de 1967, What a Wonderful World. Ele está na tonalidade de Fá para facilitar os estudos, né? E quem quiser a partitura, só me pedir aí nos comentários, que sempre puder eu estarei enviando aí a partitura para vocês. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá. Então vamos aprender as partes do arco. Tá? Então, o arco ele se divide na sua extensão em 3 partes, tá? E essas 3 partes aí nós, dependendo da prolongação, da duração da nota ou da sua intensidade, ela vai ser tocada em partes diferentes do violino. Então nós temos aí o talão, meio e ponta, tá? E temos que gravar o nome e a posição dessas partes, tá? Talão, meio e ponta. Então, seguindo aí, nós temos a crina, tá? Que se dá um nome, né? Cada crina do cavalo, né? Que os arcos mais caros são feitos realmente da crina do cavalo, mas a sua totalidade são sintéticos hoje, né? E para quem fica preocupado aí na questão da limpeza, aí, essa crina, gente, que é feito o arco, não é um cavalo que pega ali no pasto, caiu minha crina, vou pegar, não. Ela recebe um tratamento desde quando o cavalo nasce, tá? Até ficar no tamanho que vai ser poldado, né? No seu tamanho correto, ela é tratada, né? A base de produto, a crina ela fica presa, né? E tem todo um segredo de artesão aí para ela chegar nesse ponto aí de se ter e colocar no arco, né? Mas são caríssimos os arcos de crina original, né? Material realmente, né? Animal aí para se colocar no arco. Então a sua totalidade é sintética, tá? No passado já foi de tripa, né? Era outro material, o som é diferente também, tá? Alguns aí que mantém a tradição aí, se percebe que é um som completamente diferente, é um som rasgado, né? Essa crina é que faz a fricção, né, nas cordas, né? É o esfregar dessa crina aí nas cordas que faz o som, tá? Também nós temos aí a vara, tá? Entendeu? Tem diversos materiais que pode ser feita a vara, geralmente pode pau de ferro ou pau Brasil também, né? Que é feito a vara do violino. Tem outras madeiras nobres também que são feitas, tá? E o parafuso, tá? Mais slides mais à frente aí nós vamos aprender como apertar esse parafuso também, tá? Então vamos para o próximo.
Agora vamos falar sobre a empunhadura do arco, tá? E é muito difícil, tá? É uma das coisas que mais se demora a desenvolver no violino, essa empunhadura, tá? Muitas vezes fica dolorido, dói, machuca, principalmente se pegar com a posição errada, precisa de um determinado relaxamento, tá? Para se dominar, tá? Desenvolver a musculatura dos dedos, da qual a gente faz a força aí, né, adequada aí para se manusear o arco do violino, tá? Então nós temos aí os pontos de contato, tá? Que se toca no arco aí, tá? Então é muito difícil acertar esses pontos de contatos aí, né? Que é uma aula que tem que ter muita atenção. Depende de uma sensibilidade aí do tato também para se acertar. Observe que o dedo mínimo, tá? Ele fica na ponta do dedo, porque ele vai fazer uma pressão para baixo, tá? Então é a ponta desse osso, né? A ponta do osso do dedo mesmo que pega, né? Aí na direção do talão, né? Para iniciante, eu já via muitos professores ensinando que é aqui na ponta do parafuso, que é a posição mais fácil. Só que essa dobra aqui, a dobra do mínimo, né? Deixa eu pegar a caneta aqui para demonstrar que essa ponta do mínimo ela acaba se curvando para dentro, amortecendo a pressão e atrasando aí o alívio da pressão que se executa nesse dedo aqui, né? A pressão desse dedo, na verdade, é para aliviar a pressão do arco, que eu vou demonstrar mais à frente. Esses dedos aqui, ele prende o arco, né? O médio e anelar. Eles prendem o arco ao eixo. O eixo é o polegar. Tá nessa posição aqui, né? Que não dá para ver muito bem, mas eu vou mostrar uma outra figura aí que a gente vai se ver melhor, tá? Deixa eu mostrar aqui no vídeo, tá? Observe o dedo aqui. Agora acertei, tá? Ele não entra nesse desenho aqui não, do talão não. Ele fica um pouco mais à frente. O ponto de contato, como está desenhado aí, ó. O ponto de contato do polegar é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele vai sustentar o arco, tá? Como se fosse uma gangorra aqui, ó. É o eixo da gangorra, tá? E o indicador ele forma um gancho, tá? Que vai empurrar o arco para baixo, tá? E esse movimento ele vai intercalar entre o gancho e o dedo mínimo aí, tá? Entre o indicador e mínimo eles vão intercalar. Então aqui eu tenho uma outra figura aqui, ó, para demonstrar para vocês, tá? O eixo, tá? Aqui eu tô botando aqui um eixo como se fosse o polegar, tá? Uma gangorra aqui, tá? Como a gangorra, o lado maior está para a direita, né? Então tem que se fazer uma pressão do lado esquerdo, né? Então nós temos aí, ó, demonstração aí, uma âncora, né, simbolizando um peso, que é o peso do dedo mínimo, tá? Forçando o lado contrário para aliviar o peso do arco, tá? Levando em conta aí que não é só o peso do arco que é usado para fazer a fixação aí da crina no violino, também é usado o peso da mão. Então você tem que somar o peso do arco mais o peso da mão. Então quando nós estamos no talão, nós estamos na parte mais pesada, né, do arco aí, porque como a ponta está distante, ó, como a ponta está bem distante, ele fica bem mais pesado, né? Como na gangorra, quando você chega para trás na gangorra, né? O peso inclina para o lado. Quando você quer que o outro lado que está mais leve desça, né? Você chega para frente, né? Igualzinho a brincadeira de gangorra, gente. Isso aqui é física mesmo, é cálculo de peso, tá? E quando você está tocando
na ponta, observe aí, ó, tá? Que a gangô, a âncora, né, que simboliza o gancho aqui, ó, do dedo, ó, tá? O gancho, ele faz a pressão do outro lado do eixo. Então nós temos o eixo aqui, tá? Então, quando estava no talão, a pressão estava desse lado, do lado esquerdo, e quando foi para a ponta, a pressão passou para o lado direito, né? Porque essa parte do arco ela é leve, então você vai ter que apertar o arco sobre o violino quando está na ponta. E quando está no talão, você alivia, tá? Utilizando o dedo mínimo, tá? Fazendo pressão contrária. E quando está no meio, você tem que fazer força intermediária entre essas duas forças e achar um ponto intermediário, tá? Então, quando o arco está se movimentando de um lado para o outro para o violino, você vai transferindo a força do mínimo para o indicador, tá? Lá no final desse vídeo eu vou passar exercício para desenvolver essa transferência de força, tá? Do dedo mínimo para o indicador, tá? Então agora vamos falar da instabilidade do arco no violino, tá? Então um arco ele tem que ter uma direção, né, que ele segue para ficcionar o som na corda. Então quando esse arco não tem uma direção correta, né, a coordenação motora do braço ainda não está legal, ele fica instável em cima da corda, né? Então eu coloquei aí até a figura aí de um aparelho, né, que é usado aí para quem não consegue desenvolver essa estabilidade, né, que se coloca para não ficar balançando o arco de um lado para o outro, tá? Deslizando o lado contrário, tá? O arco ele corta o violino, tá, em direção contrária, né, em forma de um sinal de mais aí, em forma de uma cruz, né? Ele atravessa a corda do violino e ele não pode ficar divisando entre o cavalete e o espelho, tá? Lembrando que esses nomes aí, gente, que já foram citados na aula anterior aí, tem que ser gravado para que a gente tenha vocabulário para estar falando aí sobre as aulas, né? Não ter que estar dando explicação sobre os nomes. Então, ó, entre o cavalete e o espelho, tá? O arco não ficar instável, que isso vai produzir um som feio, né? Um som, o pessoal compara muito aí ao miado de um gato, né? Tá miando no violino, né? É essa instabilidade que provoca esse som distorcido no violino. Para tirarmos um som bonito no violino, é importante desenvolvermos aí, ó, a coordenação motora do cotovelo, tá? E do punho, tá? Que eles vão se articulando com o sobe e desce do arco, tá? Eles vão tomando posições diferentes para que o arco não fique derrapando em cima das cordas do violino, tá? Vendo que a ficção dessa corda da crina, né, tem que ser para cima, para frente e para trás, e nunca para a direita e para a esquerda, tá? Elas não podem ficar derrapando em cima das cordas, tá? Então, um exercício que a gente pode fazer para desenvolver essa articulação é utilizando aí, ó, um rolo de papel toalha ou desse plásticozinho que a gente usa para vedar os alimentos, né? Então esse rolo a gente coloca sobre o ombro, tá? O arco e vai fazer esse movimento aqui, ó, da extensão todinha do braço, ó. Eu estico o braço quase todo, tá? Observe que o meu cotovelo não está totalmente esticado, tá? Então, ele movimenta, fechando e abrindo, desenvolvendo essa habilidade. Então,
nós temos que colocar em posição, tá? Para baixo, que é a primeira corda, tá? Quando a gente sobe mais um pouco, tá? Segunda corda do violino. Então o arco ele vai mudando de corda à medida que a gente vai mudando para essas 4 posições. E ele totalmente reto, nós estamos aí na quarta corda do violino, gente, tá? Então treine esse exercício, tá? Para desenvolver antes de começar a tocar o violino aí, né? Treinar esse exercício com um canudinho aí, ó, um rolo, né? De papel, para que não venha tirar um som muito distorcido, né? Devido à instabilidade do arco em cima da corda aí. Então, como segurar o violino? Tá? Então, quando o violino está parado, gente, você segura dessa forma aqui, ó, tá? Igual um violão, com a mão esquerda, tá? É a forma mais segura para que proteja as partes mais frágeis dele, que é o estandarte, né? E o cavalete, né? Então, dessa forma aqui você protege o violino de quebrar qualquer coisa. Agora, na hora de tocar, né, quando está executando, e nós temos aí o nosso grande exemplo aí, o André Rieu. Você observa aí que na queixeira, já falar desses nomes na aula anterior, né? Então, a queixeira, embora tenha esse nome, é a mandíbula, o maxilar, né? Que segura o violino, tá? Ele prende nessa saliência que tem na queixeira, parece uma saboneteira, né? Então, ele tem uma saliência que permite que a mandíbula prenda o violino, tá? E embaixo do violino, no ombro, tá? Não é o ombro que levanta, o ombro ele fica normal, né? O violino deita sobre o ombro e nós temos aí, vou pegar um marcador aqui, nós temos essa saliência no violino, tá? Ele não é liso aqui, ele tem uma saliência, uma inclinação aqui, que da onde esse osso que tem no ombro aqui, ele vai se prender aqui, porque a mão ela tem que ficar solta, tá? Eu sei que os iniciantes aí não conseguem prender o violino no ombro, leva bastante tempo para desenvolver isso, né? Porque o violino está seguro com a mão, tá? Mas para desenvolver habilidades futuras aí, que vocês consigam trabalhar a segunda e a terceira posição, né? Porque a primeira você consegue segurar o violino, mas as demais posições a mão tem que estar solta, tá? Então tem que estar desenvolvendo aí a habilidade de segurar o violino no ombro para que vocês possam dar sequência aí e melhorar a habilidade de vocês no violino, tá? Ele tem que estar totalmente preso ao entre o ombro e o maxilar, né? A mandíbula. Então essa saliência aqui vai permitir que ele não deslize. E mas ainda não encontrei a posição certa, dói, machuca, é igual travesseiro, gente, tá? A gente até encontrar a posição certa, né? A gente mexe para um lado, mexe para o outro, muda de travesseiro, bota 2, bota 3, né? Bate nele até ficar no tamanho correto, né? Se não ficar, dá torcicolo, machuca, né? Leva um tempinho até a gente acertar um travesseiro do tamanho correto da gente.
Então agora nós vamos falar sobre a espalheira. A espalheira é essa ferramenta que se usa para quem tem o ombro muito afastado do pescoço, né? Quem tem o pescoço comprido ou o ombro em forma de arcado, como forma de um assento circunflexo, né? Então, não é para todos os casos a espalheira, tá? Eu, por exemplo, nunca usei, né? E tem também essa em forma de espuma aí, que não necessariamente é para quem tem um ombro arcado, mas às vezes está machucando, que eu costumo aconselhar, no caso, quando é porque está arrastando no osso do ombro aqui, está machucando, causando atrito, né? Eu recomendo botar uma flanela, tá? Certo? Mas isso aí vai variar de idade para idade, porque para uma criança, por exemplo, essa flanela ela pode escorregar, né? Aí se usa essa espuma aí que fica presa por um elástico, né? Que evita a queda do instrumento, tá? Então a espalheira ela tem a intenção de aumentar a espessura do violino, tá? Para quem tem uma distância maior entre o queixo e o ombro aí, tá? Então não é em todos os casos, tá? É uma adaptação. Princípios básicos para o uso do arco. Então, quanto eu posso apertar a crina, né? Então, o arco nós podemos apertar desde que ele não perca a inclinação interna nele, no máximo até ele ficar reto, né? Mas aí só em casos muito específicos, né, que se pede a música, né? Mas geralmente o arco ele tem que ter essa inclinação para dentro dele, e essa forma aí, ó, que vocês estão vendo aí, ela é incorreta, tá? Ele está inclinado para fora, tá? Isso aí não pode apertar demais até que fique no formato dessa inclinação externa. E ele começou a inclinar para fora, tá errado, né? Para que vai danificar, pode arrebentar a crina, tá? E ele não pode também ser guardado apertado, tá, gente? O arco ele tem que ser afrouxado para ser guardado, porque vai arrebentando os fios da crina, tá? Isso danifica o arco e empena também, tá? Guardar ele apertado também causa empenamento. Aí o arco já não tem mais conserto, empenou já era, né? Tem que adquirir outro e não é muito barato, né? Tem que ter o cuidado com o arco aí. Tá? Então vamos falar sobre o breu, né? Muito pouco se sabe do que é feito os breus hoje, porque muito segredo de fábrica, né? No passado também os luthiers guardavam muito segredo, até da fabricação do violino, né? Nós temos violino aí que até hoje com a nossa tecnologia não conseguiu reproduzir o mesmo som, né? E então dentro dessa área de violino existe muitos segredos, mas o material mais comum que se usa no breu é a cera de abelha e a cera de pinheiro, mas aí é misturado outros componentes até chegar a esse breu, né, industrial que a gente utiliza. Eu pessoalmente eu uso cera de abelha, né? Tá? Mas é por minha conta e risco, tá? Isso não é testado cientificamente, então não recomendo vocês, né? Porque pode haver alguma impureza, tá? Eu faço por conta e risco, né? Porque eu gosto de testar o material antigo, né? Como se era feito antigamente, experimentar como que se faziam os violinistas no passado, né? Mas eu não recomendo, tá? Pode danificar o instrumento de vocês, né? Então existem vários tipos de breu, tá? Para baixas temperaturas, para altas temperaturas, para antialérgicos e assim por diante, tá? Então tem o pessoal aí que é alérgico a pólen, né? Muita gente é alérgico a pólen, tá? Então os breus aí que tem componente aí
de cera de abelha, né? Acaba causando aí alergia. Então temos esse breu branco. Acho que, se eu não me engano, tanto o branco quanto o verde aí é antialérgico, tá? Se é usado outro material para não causar alergia, tá? Então, esses aí são os vários tipos de breu. O mais comum para iniciante é essezinho aqui, que ele tem uma saliência aqui, que é para não deixar escorregar o arco, para que o arco, né, funcione aí dentro desse trilho que é feito nele. É o mais comum para iniciante, tá? Então vamos lá aprender a passar um breu no arco. Então, vou apertar o arco, tá? Desde que ele não perca essa inclinação interna dele, tá? Posso apertar até ele ficar reto, mas é bom ter essa inclinação aqui, é o modo mais indicado. O breu você segura, tá? Porque o que vai passar no breu é o arco, tá? Não é o arco que vai se movimentar, não é o breu que vai se movimentar, é o arco. Então, a pressão que é feita é aquele movimento do como se faz para tocar, tá? Porque se você botar muita força no talão, que é de como muito peso, ele vai ficar com muito breu no talão. Aí vai formar essa marca escura aqui, ó. No meu aqui até tem, ó. Você pode observar aí, ó, que ele tá mais escuro no talão, porque tá com excesso de breu no talão. Então, você tem que aliviar mais o peso no talão, tá? E você vem passando, ó, por igual, tá? Quando chega na ponta, você tem que botar força no gancho, apertar mais, tá? Para ele pegar mais breu, porque a ponta do arco ele é mais leve, né? Então você tem que botar uma força maior na ponta, tá? Então essa pressão ela tem que ser por igual, porque se você forçar mais em uma parte do arco do que em outra, ele vai ter mais breu numa parte do que em outra. E o breu é o que dá a aspereza, né? Para fazer a ficção na corda do violino. Então, se tiver mais áspero num lado do que em outro, tá? O som ele vai ressoar mais em uma parte do que em outra. Então, vamos aos exercícios. Então, o primeiro exercício aí que eu já exemplifiquei no slide aí lá no início, vocês vão utilizar um rolo, tá? E executar, tá? O arco, ele indo e voltando e trabalhando a articulação para trabalhar a estabilidade do arco, tá? E o outro exercício é o tic-tac do relógio aí, para trabalhar a transferência de força do indicador, que é o gancho, para o dedo mínimo, né? Que é essa transferência de força, tá? O braço ele não é totalmente inclinado, tá? O cotovelo ele tem que estar um pouquinho curvado e vocês vão fazer esse movimento do relógio, que é o pêndulo do relógio, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tá? E esse exercício aqui vocês podem também sempre fazer antes de tocar qualquer música como um aquecimento, tá? Como um alongamento das articulações. Então, esse é o exercício para trabalhar transferência de força, para que vocês consigam tirar o som por igual em todas as partes do arco, tá? Então chegamos ao final da nossa segunda aula de violino, e como todas as aulas, no final eu sempre trago uma mensagem de autoestima e perseverança. Quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas que lhe cercam.
fonte é desconhecida. Se alguém descobrir o autor dessa mensagem, coloca aí nos comentários aí. E eu deixo vocês com a música do Arnold Strong, What a Wonderful World, né? Que é uma sugestão aí para vocês estudarem. E mais uma vez, quem quiser essa partitura aí, é só pedir nos comentários aí que eu estarei enviando, tá? Então, tchau a todos.